falar de formação de leitores é tão importante, né? Parece que é um assunto óbvio, que já está maçante, todo mundo fala disso. Ah, formação de leitores é importante, eu já sei e tal. Mas, assim, eu acho que é importante a gente pensar que a leitura ela é uma das formas de nutrir a criatividade e a imaginação da criança. E pensando que a criatividade é uma das habilidades do futuro, então esse já é o primeiro motivo para a gente ler para as crianças, né? Então, existem aí outros pilares para nutrir a imaginação da criança, que cada um deles daria uma live, mas hoje a gente vai falar só sobre a leitura, né? E aí, uma outra pergunta também que me fazem bastante no quintal é como incentivar a leitura de crianças pequenas diante aí do desafio da era digital, né? É uma concorrência desleal? Enfim, eu acho que a tecnologia ela está aí a nosso favor, a gente tem que usar ela da melhor forma possível, ela não é uma vilã, né? Eu sempre digo isso, mas eu acho que a gente tem que aprender a dosar, sim, essas ferramentas na nossa vida, ou encontrar um equilíbrio, né? E eu costumo brincar, sempre fazer uma analogia com a comida, que da mesma forma que a gente incentiva bons hábitos alimentares nos nossos filhos, mesmo diante de tantas porcarias industrializadas que a gente encontra no mercado, assim também a gente pode aprender a incentivar aí boas leituras, mesmo diante de tanta porcaria que tem no mercado, né? Então, eu queria só aquecer aí com essas duas perguntinhas. É isso aí, concordo muito, Carol. Então, eu pensei em começar minha fala explicando um pouco o que é o curso Ler o Mundo, porque a gente pensou num livro, vamos mostrar já o livro, né, Carol, que vai guiar a live, que é esse aqui, que é Ler Antes de Saber Ler, 8 mitos escolares sobre a leitura literária. Esse livro acabou de ser lançado, né, pela Panda Books, e a gente descobriu ele essa semana, devoramos, né, Bruna? Fizemos um estudo online dele. Na verdade, esse livro... A gente começou a pensar, eu quero ler esse livro em voz alta, para todo mundo. E esse livro é porque ele tem tudo a ver com o que a gente pensa. Então, a gente vai seguir ele, mas a gente vai falar bastante também do que a gente faz, né, em relação ao assunto. Então, eu queria começar falando um pouco do curso Ler o Mundo, porque os primeiros capítulos, antes delas falarem dos mitos, elas vão falar sobre formação de leitores de uma maneira geral, não só de literatura. E o curso Ler o Mundo é exatamente isso, né? Quando eu pensei no papel dos pais, não pensei na alfabetização das crianças, eu não penso na aquisição do sistema de escrita. Na verdade, é uma visão ampla de alfabetização que a gente tem. E aí, nessa visão ampla de alfabetização, é importante que as crianças tenham contato com a diversidade de textos do mundo. E aí, o papel dos pais é muito importante, dos pais e das mães, porque eles que vão inserir as crianças nesses contextos. E aí o curso inteiro é em cima disso, nas situações do dia a dia, enfim, supermercado, na rua, a gente tem várias dicas, o curso vai inteiro em cima disso. E é exatamente isso o que elas falam no começo, que elas falam da formação de leitores de maneira geral, não só literária. Elas começam falando. Carol falou que não era para eu ler muitos trechos, que ficava chato, mas tem um trecho aqui que eu quero muito ler. Tem alguns trechos que eu não vou ler, porque é demais, né? Olha que bacana, que eu achei demais. Esse livro é muito bom. A formação de leitores implica oferecer condições ao sujeito para circular com autonomia pelas leituras, compreendendo a função social dos textos, entendendo-os e formando uma opinião a partir daquilo que lê. Estamos falando da formação de leitores críticos que têm acesso aos textos e selecionam informações. Conseguem avaliar o que é pertinente nas diferentes fontes. Um leitor que estabelece relações entre aquilo que lê, confronta dados e tira suas conclusões. Acreditamos que esse leitor se torna apto a expressar suas opiniões, argumentando seus pontos de vista. E aí ela vai falar dos propósitos leitores, que eu vou até pedir uma licença aqui para falar só uma coisinha sobre a escola, que eu não ia falar, mas só um adendo, que ela falou disso, eu lembrei muito desse livro aqui da Délia Lerner, que eu acho que muita gente conhece, e que eu acho que é uma diferença crucial quando a gente fala de comparação do trabalho entre a escola e do que a gente faz com a leitura em casa, enfim, no dia a dia. Que a escola tem os propósitos didáticos dela e tem que ter, mas que a escola precisa aliar esses propósitos didáticos aos propósitos comunicativos, que são esses, né? Porque uma pessoa lê. E elas vão falar um pouco disso de maneira geral, né? Os propósitos, mas de literatura, que são propósitos pessoais também. E aí isso entra no comportamento leitor. Você quer falar um pouquinho disso, Carol? Eu quero que é falar só duas exatamente coisas.
Tem bastante gente perguntando o título do livro que perderam. Então, depois a gente coloca lá no feed para quem perdeu, né? O nome de todos os livros que a gente está falando aqui, e aí a gente fala sobre isso. Mas sobre o propósito do leitor, tem uma parte que ela fala que eu também não vou aguentar, eu acho que eu vou querer ler, porque eu falo que o livro a gente quer ler ele inteiro, né? Em voz alta. E ela fala justamente sobre o propósito da leitura, né? Naquela parte onde ela vai dizer que os textos literários são usados com fins moralistas, utilitaristas. Isso fica claro quando, por exemplo, a gente lê Três Porquinhos, Chapeuzinho Vermelho, né, que são contos tradicionais. E aí, no final do livro, né, depois de contar essa história, ao invés da gente conversar com as crianças sobre o que elas sentiram, então o medo do lobo mau, enfim, né, a gente acaba falando sobre o quê? Né? A gente acaba falando, não pode ser preguiçoso igual os porquinhos, não pode desobedecer a mãe. Então a gente sempre quer dar uma lição de moral. E por que não tirar esse foco dessa função moral e falar justamente sobre o que a criança sentiu ao ler aquilo? Exatamente, porque é o que o leitor real faz, né, Carol? Essa coisa do comportamento leitor, que é um termo que a gente usa na área de educação, mas o que é comportamento leitor? É como se comporta um leitor proficiente. E o que um leitor proficiente faz? Ele escolhe o livro que ele vai ler. Para fazer essa escolha, ele tem vários critérios e a gente tem que ensinar isso para as crianças. Isso é super importante de fazer, tanto na escola quanto em casa. Então a gente vai com as crianças... E a seleção de livros a serem apresentados às crianças é um papel importante, né, da escola e da família. Claro. Sim, porque você faz uma pré-seleção e depois, dentro dessa pré-seleção, você vai trazer as opções para a criança. E até contar isso para a criança. Para os meus filhos, eu falo sobre isso. Às vezes, até eles querem pegar um livro que eu acho que não é bacana. Eu explico, olha, eu acho que esse livro tem outros melhores. Enfim, eu explicito os meus critérios para eles. E essa coisa do comportamento leitor não faz parte só do processo de escolha. É todo o processo. Então, é durante a leitura também, né? Que a gente gosta de reler texto, mas as crianças dificilmente releem texto, mas eles releem ilustração. Vocês já repararam? Eles gostam de ficar olhando a ilustração, voltar para uma ilustração, mesmo que você vire a página. Isso acontece bastante comigo, com as crianças. E no final, às vezes, conversar sobre a leitura sem ter que fazer uma atividade depois, né? Que eu acho que essa é uma coisa que também é muito forte. Se você quiser falar um pouco sobre isso, Carol. A leitura e a fruição, né? As autoras falam muito isso no texto, né? A fruição é o grande objetivo da literatura, né? Então, você lê para sentir prazer. O que ela diz aqui, ó. Se você procurar no dicionário, fruição significa ato de aproveitar satisfatório e prazerosamente alguma coisa. Então, fruição do texto literário significa aproveitá-lo e embarcar sem amarras no encanto que ele proporciona. Né? Então, ler por ler. Ler por ler, sem precisar no final, depois fazer uma atividade ou cobrar, porque eu acho que é aquela coisa que tem muito, né, nas práticas ainda da escola, de você querer saber o que a criança entendeu da leitura, ou o que é a coisa... exato, que tem a ver com a tal, depois no futuro vira a prova da leitura, e aí a leitura acaba ocupando um lugar na vida das pessoas de cobrança. E aí, isso que faz as pessoas fugirem da leitura. Então, se a gente quer criar hábito de leitura ou leitores, né, que vão levar isso para a vida, esse hábito como uma coisa boa, a gente tem que pensar nisso, eu acho, também bastante. Né? Vou ler um outro trecho bem rapidinho, que eu acho que a gente já fez esse gancho, mas é importante que elas trazem aqui. Ó. O professor deve tratar a leitura literária dos alunos como tratamos na vida, avaliando as ações que os alunos percebem quando leem, ou seja, considerando comportamentos leitores, que é isso que a gente acabou de falar.